pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. E vamos seguindo aqui no nosso mês do Halloween, que, gente, já tá terminando. Última semaninha, quinta-feira já vai ser dia 31. E acabou, passou, se foi, né? Inclusive, eu acho que eu tô levando muito a sério essa coisa de Halloween. Olha só, gente, gostaram do meu lencinho aqui? Tô levando muito a sério tudo isso, eu acho. Se eu tivesse uma casa e não um apartamento, eu acho que meu pátio ia estar todo decorado, gente. Eu fico olhando aquelas decorações dos Estados Unidos lá, que eles pegam pesado na coisa. E, gente, tem, assim, bonecos de metros de altura, mais altos do que uma casa. E eu acho aquilo ali, assim, fantástico, sabe? Assim, fabuloso. Muito legal mesmo. E eu acho que vocês gostam também, né? Devem curtir também, assim como eu. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, gente, sobre este livro aqui, Totem, do David Morrell, que é o criador do Rambo. Eu dei uma rápida pesquisa na internet, eu assisti 2 entrevistas com ele, mas assim, é tudo focado no Rambo. Inclusive eu tô louca pra ter um porquinho da Índia macho, pra colocar o nome dele de Rambo, gente. Eu quero agora um porquinho pra chamar de Rambo. Mas enfim, então dando umas pesquisadas também eu descobri que ia sair uma adaptação desse livro aqui. Ele foi escrito em 79, iam fazer uma adaptação em 2012. Mas foi a única informação que eu achei. Eu não encontrei o filme, eu não encontrei outra informação dizendo que o projeto foi abortado, enfim, então não sei. Só sei que houve uma intenção de adaptar no ano de 2012 este livro aqui, tá? Aqui atrás tem uma fotinho dele. Hoje em dia ele tá um senhor carequinha. E aqui diz que o David Morrell nasceu no Canadá, professor de literatura na Universidade de Iowa, Estados Unidos. Dedica-se a escrever romances de suspense e violência. Rambo, um de seus livros mais famosos, alcançou grande sucesso no cinema, a ser interpretado por Sylvester Stallone. Totem é uma de suas mais bem-sucedidas experiências de terror. Eu digo que não. Gente, eu sei que bastante pessoas gostam desse livro aqui, gostaram, e bastante comentário positivo. Mas eu não gostei muito. Eu vou primeiro fazer um resumão do livro, depois eu vou dar para vocês as minhas impressões, e aí vocês vão entender. Tem um grande motivo para eu não ter gostado deste livro aqui, e fazendo essa pesquisa rapidinha que eu falei para vocês, eu descobri o porquê, né? Então realmente houve um motivo para esse livro não ser assim tão bem escrito. É isso que foi o problema para mim. Mas antes eu peço para vocês continuarem me ajudando, deixando o likeão, né? Sentando o dedo no likeão, deixando comentários para me ajudar nesse período de desmonetização aqui do canal. Na verdade é o período de demonização aqui do canal, né? Foi isso que a plataforma fez comigo, tá? Então, por favor, gente, continuem me dando essa força que vocês têm dado, assim, olha, demais, sabe? Eu tenho recebido muitos comentários de vocês, muitos likes, e isso realmente tá ajudando o canal, tá bom? Então, gente, do que se trata a história? Né? Vocês podem imaginar aqui que é uma história de lobisomem, né? Nessa época saiu muita coisa ali pelos anos 80 também sobre animais raivosos e essa coisa toda. Tem um livro que eu tô lendo que a gente vai conversar melhor sobre isso, mas aí vai sair na quinta-feira, né? Então esse daqui começa aquela história típica, né? É o xerife que mobiliza algumas pessoas para lutarem contra um mal, né? Então tem o xerife da cidade. Ele veio de Detroit para uma cidade pequena e houve algo em Detroit para ele ter saído de lá. Só que em nenhum momento nos é explicado o porquê. Então, assim, realmente a gente fica boiando do começo ao fim porque que ele saiu de lá. Inclusive, ele tem uns pesadelos, né? Então, ele vai para essa cidadezinha e numa quinta-feira de lua cheia, ele começa a receber muitos telefonemas. Muitos problemas, tem cães aparentemente raivosos andando pela cidade, mordendo pessoas. Ele encontra um cara atropelado, o cara já tá morto. Então ele leva, né, pra morgue, o cara simplesmente some, ou melhor, o cadáver some de lá, né? E a coisa vai se avolumando cada vez mais.
Então o gado começa a ser atacado, ele tem alguns cavalos que também são atacados, né? Até que a gente começa a chegar nas pessoas. E essas pessoas, esses animais, eles que são mordidos por algo, um felino, um cachorro, um lobo, eles demonstram depois um comportamento de extrema raiva. Mas até assim, o comportamento muda, mas as feições também mudam, sabe? Fica bem, o ser humano fica bem bestializado. Então ele recebe o telefonema de que o menino então está demonstrando esse comportamento, um menino ali de uns 12 anos mais ou menos, e ele passa para a família dele também. Então o menino ataca a mãe e a mãe ataca outro policial e a coisa, como vocês podem imaginar, começa a escalonar cada vez mais. Até que o prefeito da cidade meio que se opõe ao xerife, fica naquela de culpando o cara e querendo levar para si a melhor, tipo, eu é que vou salvar a cidade e tal. Acaba sitiando então essas pessoas num campo, o que é bem pior, porque os bichos eles estão à solta, né? E vai mais ou menos nisso, né, gente? Esses livros eles são todos meio parecidos, né? O plot assim é tudo meio igual, né? Só que nisso surge um jornalista também de Detroit, o Dunlap, que já conhecia o xerife. E esse Dunlap também tinha alguns pesadelos de algo que aconteceu em Detroit. E a gente também não sabe o que é. Sério, gente, não é explicado o que eles vivenciaram em Detroit, que se conheceram, se tornaram amigos. E o que houve, sabe? Não tem uma explicação do que se passou lá. E o que esse jornalista foi fazer na cidadezinha? Ele foi investigar uns hippies que anos atrás tinham tipo feito uma comuna nessa cidade e eles sumiram. E a gente não tem aprofundamento nenhum dessa história, que é a história que dá a trama que dá título pro livro. O Totem vem desses hippies. Então a gente não sabe quem são eles, em momento nenhum a gente tem algum trecho com eles, não, é só o jornalista se referindo que foi lá investigar por que os hippies sumiram. E todo o final do livro, apesar de ser abrupto, é um final interessante, mas é tudo a ver com essa comuna hippie. E, gente, não existe aprofundamento, não existe desenvolvimento, não existe nada. É simplesmente, existe uma comuna hippie, eles sumiram, e aí vai pro final, aconteceu tudo isso por causa dos hippies. E pronto. Lá nas últimas páginas tu tem um pouquinho de explicação, mas eu acho que deveria ter se aprofundado muito mais, que o livro teria sido muito mais interessante, porque o que lembrou essa comuna hippie? E esse totem aqui, vocês podem dar uma pesquisada bem direitinho o que significa totem, tá? Lembrou o Senhor das Moscas. Porque esses hippies, eles tinham meio que umas adoração lá, umas coisas estranhas, e meio que voltaram no tempo, adorando animais, coisa assim. Tanto que quando esses bichos começam a atacar ali na cidade, uns têm galhos na cabeça. E também nada é desenvolvido aqui. Então, a impressão que eu tive é que eu fiquei assim, boiando, viajando, sem ter nada de concreto ali da história, sabe? Tipo, fica tudo no ar. Então, esses animais começam a atacar, a gente não sabe se eles são pessoas vestidas de animais, com pelos de bicho por cima, mas ao mesmo tempo, os que são atacados, eles morrem, e eles revivem, tipo um morto-vivo mesmo. Esse cadáver que foi lá pra morgue sumiu porque ele reviveu. E aí volta numa forma bestializada. Então é tudo assim meio esquisito, sabe, gente? Eu não tava curtindo a leitura desse livro. E aí eu fui atrás, né? E o pior é que eu tenho outro. Eu comprei outro dele também, gente. Esse daqui, olha que capa mais linda. Eu adorei essa capa. Esse daqui eu acho que é meio um suspense. E eu espero que ele seja melhor escrito do que esse daqui, tá? Apesar de, olha, eu não sei como é que tem gente que gostou muito da leitura, achou muito fluida. E pra mim, leitura fluida é sinônimo de leitura fácil, tá, gente? Realmente, os capítulos, para vocês terem ideia, são capítulos de parágrafos. Ó, só que acontece o quê? São parágrafos
assim, com umas quebras de narrativa que te contribuem ainda mais para te ter essa sensação de que tu não tá entendendo nada. Porque é um parágrafo desse tamanho, falando de uma situação, aí depois vai para outro parágrafo desse tamanho, falando de outra situação. Não tem um link que conduza a narrativa, ligando tudo os pontos direitinho, sabe? É tudo quebra de narrativa em cima de quebra de narrativa, nada desenvolvido, nem os personagens, né? Mas então, a história é essa, tá, gente? Então, essa cidade sendo atacada, o xerife mobilizando pessoas para lutar contra esse mal, esse jornalista que vem para pesquisar sobre os hippies e acaba descobrindo que os hippies é que tem tudo a ver com a história dessas bestas que estão atacando a localidade. Eu queria ver isso num filme, como é que ia ficar, né? Acho que o filme ia ser melhor. Mas então, assim, a impressão que eu tenho para passar para vocês, que na realidade eu até já falei mesmo, é isso que não me agradou. É essa narrativa cheia de quebras, é essa falta de aprofundamento e desenvolvimento, né? É assim, parece que foi escrito apressado, correndo, né? E aí eu fui pesquisar então um pouquinho sobre o livro, como eu falei para vocês, e aí eu vi assim, ó, nossa, num site inglês, um trechinho desse tamanhinho, que dizia que em 1990, o livro é de 79, mas em 1990 o Morrell queria republicar este livro de novo, porque na época que ele foi lançado, o editor mandou ele encurtar a história. E ele não queria encurtar a história. E aí o editor mandou encurtar para poder ser publicado, e foi o que ele acabou fazendo. E aí eu não sei dizer para vocês também se em 90 foi lançada a versão original, maior, de certo muito mais desenvolvido, muito mais aprofundado, ou não. Isso eu não achei. Tá? Não sei se ele chegou a fazer uma nova publicação, mas ele tinha essa intenção, porque ele não gostou de ter encurtado a história, né? A história é maior, deve ser mais desenvolvida, mais aprofundada, de repente a história desse totem aqui deve ser bem mais interessante. E foi por isso, tá aí a explicação, porque eu achei esse livro esquisito. Ele foi todo cortado, só que, gente, assim, ele foi mal cortado, sabe? Não ficou uma coisa enxuta, tipo, vamos tirar o excesso. Não, a impressão que dá é que foram tirados trechos essenciais da história. E eu acho que foi, sabe? Eu acho que foi mesmo, gente. Eu não sei o que esse editor tinha na cabeça, que ele, assim, ó, ele fez cagada com o livro do Morrell, tá? Mas é isso. A editora daqui do Brasil é best-seller, tá? E o copyright é de 79, é que eu não sei em que ano ele veio aqui pro Brasil, tá, gente? Mas eu acho que foi ali pelos anos 80 e pouquinhos, tá? É isso, gente, sabe? Infelizmente, eu acho que a história poderia ser muito melhor com essa comuna hippie, mas o livro foi todo retalhado, tá? É isso, infelizmente, não foi lá uma leitura muito agradável para mim, realmente. Mas acontece, tá? Gente, sentem o dedo no likeão, tá? Deixem comentários, nem que seja só um emojizinho. Quinta-feira, dia 31, a gente vai fechar com chave de ouro o mês do Halloween. E nos vemos no próximo vídeo.